Mostre-me como te vestes, e eu direi quem tu és. Esse ditado popular, embora simplista, contém um fundo de verdade, mas precisa ser analisado com cuidado à luz das Escrituras. O modo de vestir de fato reflete aspectos do caráter, da cultura e das intenções de uma pessoa, mas jamais pode ser o único critério para julgar quem alguém é. Enquanto a aparência externa pode ser um reflexo do interior, somente Deus conhece o coração plenamente. A vestimenta de quem ocupa posições de liderança e exemplo dentro da igreja, como pastores, líderes de ministérios e membros ativos da comunidade, deve ser um reflexo claro de modéstia, decência e simplicidade. Isso não é apenas uma questão de aparência, mas de testemunho. Afinal, aqueles que lideram têm a responsabilidade de representar os valores de Cristo de forma visível, servindo como referência para os demais fiéis. A Bíblia nos ensina que devemos viver de forma digna, refletindo Cristo em tudo o que fazemos. Isso inclui o modo como nos apresentamos aos outros. Em 1 Samuel 16:7, Deus deixa claro que o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ainda assim, nosso exterior não é irrelevante, pois somos chamados a ser testemunhas visíveis da luz de Cristo no mundo. Como embaixadores de Cristo, tudo o que fazemos, incluindo como nos vestimos, deve glorificar a Deus. O apóstolo Paulo orienta em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O termo, qualquer outra coisa, engloba todas as nossas ações, incluindo o vestuário. Nossas roupas comunicam mensagens, podem transmitir respeito, modéstia e santidade, ou podem gerar distração, vaidade e sensualidade. O cristão é chamado a viver de maneira que sua vida inteira, inclusive suas escolhas de vestimenta, honre ao Senhor. A modéstia é enfatizada na palavra como um princípio de santidade e prudência. Em 1 Timóteo 2:9 e 10, Paulo instrui as mulheres a se vestirem com decência e modéstia, não com trançados de cabelos, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos caros, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam servir a Deus. Aqui, Paulo não está proibindo o uso de adornos ou roupas bonitas, mas enfatizando que a verdadeira beleza de uma pessoa deve vir de suas boas obras e caráter piedoso, e não de uma aparência chamativa. Outro aspecto importante é que a maneira como nos vestimos não deve ser usada para ostentar riqueza ou chamar atenção para nós mesmos, mas para glorificar a Deus. Em 1 Pedro 3:3-4, somos lembrados de que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A vestimenta de quem ocupa posições de liderança e exemplo dentro da igreja, como pastores, líderes de ministérios e membros ativos da comunidade, deve ser um reflexo claro de modéstia, decência e simplicidade. Isso não é apenas uma questão de aparência, mas de testemunho. Afinal, aqueles que lideram têm a responsabilidade de representar os valores de Cristo de forma visível, servindo como referência para os demais fiéis. O apóstolo Paulo, em suas cartas, deixa claro que a modéstia no vestuário é um princípio espiritual que reflete o caráter do cristão. Em 1 Timóteo 2:9 e 10, ele escreve: Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com trançados de cabelo, nem com ouro ou pérolas ou roupas muito caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Aqui, Paulo não está apenas instruindo sobre o tipo de roupa a ser usado, mas sobre a atitude por trás da escolha da vestimenta. Ele chama a atenção para o foco das mulheres que professam a fé. Não deve ser a exibição de riqueza ou beleza exterior, mas as boas obras que glorificam a Deus. Esse princípio é aplicável a todos os cristãos, homens e mulheres, especialmente aos que servem como exemplo na igreja. A modéstia também é mencionada em 1 Coríntios 6:19-20, onde Paulo lembra que o corpo é templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vestir-se de forma que glorifique a Deus é um ato de reconhecimento de que pertencemos a Ele. Roupas que promovem sensualidade, vaidade ou provocação não condizem com esse entendimento. O apóstolo Pedro reforça esse ensinamento em 1 Pedro 3:4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos elaborados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro ressalta que a verdadeira beleza é aquela que reflete um coração transformado por Cristo. As vestes externas devem ser um reflexo desse espírito interior. Líderes e cristãos comprometidos com o Evangelho devem evitar roupas que desviem a atenção para si mesmos ou criem um ambiente de sensualidade, e sim, vestir-se com simplicidade, refletindo humildade e reverência. A sensualidade nas roupas daqueles que deveriam ser exemplos espirituais é uma armadilha perigosa. Quando líderes ou pessoas influentes dentro da igreja optam por roupas provocantes ou excessivamente chamativas, enviam uma mensagem contraditória. Ao invés de refletir santidade, podem provocar distração, despertar sentimentos errados ou até mesmo causar escândalo, prejudicando o testemunho cristão. Jesus advertiu contra o escândalo em Mateus 18:6. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isso aplica-se não apenas às ações, mas também às escolhas de vestimenta que podem levar outros a tropeçar em sua fé. A santidade é um chamado universal para todos os cristãos, mas especialmente para aqueles em posição de liderança. Em Romanos 12:1-2, Paulo instrui: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vestir-se de forma modesta e decente é uma maneira de não se conformar aos padrões deste mundo, mas de viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Líderes espirituais têm a responsabilidade de ensinar a congregação sobre a importância da modéstia e da simplicidade, não de maneira legalista, mas com graça e sabedoria. Como Paulo escreve em Tito 2:3-5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então, poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. O ensino sobre modéstia deve ser transmitido com amor, para que toda a igreja compreenda o propósito espiritual por trás dessa prática. Roupas que refletem sensualidade, ostentação ou vaidade não têm lugar na vida daqueles que foram chamados para liderar pelo exemplo. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro deixam claro que a modéstia, a decência e a simplicidade não são meras preferências, mas instruções para um testemunho cristão genuíno. Líderes, em especial, devem ser cuidadosos, pois suas escolhas impactam diretamente aqueles que os seguem. Que cada um de nós possa, com humildade, examinar nossas escolhas de vestuário e coração à luz das Escrituras, pedindo ao Espírito Santo que nos guie no caminho da santidade, do bom testemunho e da reverência a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. O chamado à santidade é central na vida cristã. O apóstolo Paulo exorta os fiéis em Efésios 5:1-2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ser imitadores de Cristo significa refletir seu caráter em todas as áreas da vida, inclusive em como nos apresentamos ao mundo. Isso exige arrependimento genuíno, uma mudança de mentalidade e de comportamento, abandonando práticas que desonram a Deus, incluindo escolhas de vestuário que não refletem santidade. O arrependimento é o primeiro passo para viver em santidade. Ele nos leva a reconhecer que fomos chamados para algo maior.
deixando para trás atitudes, hábitos e escolhas que não glorificam a Deus. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isso inclui uma transformação que afeta até mesmo nossa forma de nos vestir, refletindo um coração regenerado. Quando nossas vestes, escolhas ou comportamentos estão desalinhados com os princípios de Deus, precisamos buscar perdão e permitir que o Espírito Santo nos guie. A santidade é um processo contínuo, mas é sempre um chamado claro para aqueles que desejam seguir a Cristo. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Desde o princípio, Deus demonstrou cuidado com a maneira como nos vestimos, pois ela reflete nossa condição espiritual e nossas intenções. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam sua nudez e tentaram cobrir-se com folhas de figueira. No entanto, Deus interveio e lhes fez vestes de pele. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. Esse ato de Deus é significativo. Ele não apenas cobriu sua nudez, mas fez algo mais duradouro e adequado do que as folhas que haviam escolhido. Isso mostra que Deus não apenas cuida de nossas necessidades práticas, mas também considera a adequação e o simbolismo das vestes. Suas escolhas refletem cuidado, proteção e dignidade mesmo após o pecado. As vestes que Deus fez para Adão e Eva apontam para a necessidade de uma cobertura divina, não apenas no sentido físico, mas também espiritual. Assim como Deus os vestiu, Ele também nos cobre com a justiça de Cristo, chamando-nos a refletir essa justiça em todas as áreas da vida. Na lei, Deus instruiu Moisés sobre as vestes sacerdotais com detalhes específicos, demonstrando novamente que as roupas têm um propósito e significado diante dele. Em Êxodo 28:2, Deus disse: faça vestes sagradas para seu irmão Arão, para lhe conferir dignidade e honra. As vestes sacerdotais eram feitas com materiais e designs específicos, incluindo ouro, linho fino e cores simbólicas como azul, púrpura e escarlate. Elas tinham a função de separar os sacerdotes para o serviço sagrado, destacando sua consagração a Deus. Cada peça, desde o peitoral até o cinturão, simbolizava pureza, autoridade divina e um coração dedicado à obra do Senhor. Se Deus demonstrou tanto cuidado e intenção ao instituir vestes para os sacerdotes, quanto mais devemos nós, como sacerdotes espirituais em Cristo, refletir reverência e santidade em nossas escolhas. 1 Pedro 2:9 nos lembra: vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como sacerdotes espirituais, nossas vestes, tanto físicas quanto espirituais, devem honrar a Deus e refletir nossa separação do mundo. Jesus, o maior exemplo de humildade e santidade, nunca buscou chamar atenção para si por meio de aparências externas. Em sua vida, ele refletiu simplicidade e reverência ao Pai. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitá-lo, permitindo que nosso caráter piedoso fale mais alto do que nossa aparência. Filipenses 2:5-8 nos desafia: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Imitar a humildade de Cristo significa reconhecer que nossa aparência externa deve sempre apontar para Ele, nunca para nós mesmos. As escolhas de vestuário revelam o que valorizamos. Roupas provocativas ou chamativas podem comunicar vaidade, sensualidade ou desejo de atenção, desviando o foco de Cristo para nós. Por outro lado, roupas que demonstram modéstia e simplicidade refletem um coração que deseja agradar a Deus acima de tudo. Em Colossenses 3:17, Paulo instrui: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse princípio se aplica diretamente ao vestuário. Aquilo que vestimos deve ser feito em nome do Senhor, glorificando a Ele. Deus sempre se importou com o que vestimos, pois isso reflete nossas intenções,
nossa condição espiritual e nosso compromisso com a santidade. Desde Adão e Eva até os sacerdotes do Antigo Testamento, vemos que as vestes têm significado diante de Deus. Como imitadores de Cristo, somos chamados a viver com arrependimento contínuo, abandonando práticas que desonram a Deus, incluindo escolhas de vestuário que não refletem santidade. Que nossas vestes sejam um reflexo de corações consagrados ao Senhor, apontando sempre para a sua glória e não para nós mesmos. Como Paulo exorta em Romanos 13:14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que sejamos conhecidos por nossa modéstia, simplicidade e santidade, refletindo o caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Chegamos ao final deste importante tema, mas a reflexão precisa continuar. Como vimos, Deus se importa com nossas vestes porque elas refletem nossas intenções, nossa condição espiritual e nosso compromisso com a santidade. Desde as vestes de Adão e Eva, até as roupas dos sacerdotes, passando pelos ensinamentos de Paulo e Pedro sobre modéstia, decência e simplicidade, aprendemos que nosso exterior deve ser um reflexo de um coração dedicado a Deus. Agora eu quero convidar você a tomar uma atitude. Examine seu guarda-roupa, mas acima de tudo examine o seu coração. Pergunte a si mesmo: minhas roupas glorificam a Deus? Meu modo de me vestir reflete humildade e santidade ou vaidade e sensualidade? A palavra nos chama à ação. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Esse é o momento de repensar nossas escolhas e alinhar nossas vidas à vontade de Deus. Eu também quero ouvir você. O que você pensa sobre esse assunto? Como você acredita que as vestes podem impactar nosso testemunho cristão? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe suas reflexões e se este vídeo te ajudou ou te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos crescer em santidade e ser luz neste mundo, refletindo Cristo até nos mínimos detalhes, inclusive na forma como nos apresentamos. Que Deus abençoe sua vida e guie suas escolhas. E lembre-se, nossas vestes falam muito de nós, mas que sempre apontem para a glória do Senhor.